Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du... No desenvolver do século XVIII existem dois importantes fatos históricos que marcaram esse período. De um lado temos a ascensão dos ideais iluministas, que pregavam a liberdade econômica e o fim das amarras políticas estabelecidas pelo poder monárquico. Além disso, esse mesmo século assistiu uma nova etapa da economia mundial com a ascensão do capitalismo industrial. A França conviveu com uma interessante contradição. Ao mesmo tempo em que abrigou importantes personagens do pensamento iluminista, contava com um Estado monárquico centralizado e ainda marcado por diversos costumes atrelados a diversas tradições feudais. A sociedade francesa estava dividida em classes sociais distintas pela condição econômica e os privilégios usufruídos junto ao Estado. De um lado, tínhamos a nobreza e o alto clero usufruindo da posse das terras e a isenção dos impostos. Além disso, devemos salientar a família real que desfrutava de privilégios e vivia à custa dos impostos recolhidos pelo governo. No meio urbano, havia uma classe burguesa desprovida de qualquer auxílio governamental e submetida a uma pesada carga tributária que restringia o desenvolvimento de suas atividades comerciais. A classe proletária francesa também vivia uma situação penosa no campo. Os camponeses eram sujeitos ao poder econômico dos senhores feudais e viviam em condições mínimas. Muitos deles acabavam por ocupar os centros urbanos, que já se entupiam de um amplo grupo de desempregados e miseráveis excluídos por uma economia que não se alinhava às necessidades do nascente capitalismo industrial. Estados gerais, primeiro, clero, rico e alto poder, aliada à nobreza, segundo, nobreza e alto poder, aliada ao clero, terceiro, povo, classe maior, só que desfavorecida. Era exigido uma Constituição da França para fazer leis. Era preciso a existência de uma Assembleia Constituinte. Essa foi, então, convocada pelo povo. A revelia do rei, a abertura da prisão da Bastilha em dia 14 de julho de 1789, tornou-se um símbolo de que o poder já não estava mais nas mãos do rei. Tinha início a Revolução. O rei Luís XVI organizou tropas para conter os rebeldes. O povo criou a Guarda Nacional Francesa. O rei foi detido e não conseguiu fugir. Ainda em 1789, escreveu-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que defende direitos como a liberdade. Em 1791 começou a vigorar a nova Constituição Francesa. Em seu lugar, passou a funcionar a Assembleia Legislativa Francesa, que foi palco das disputas que estavam sendo travadas na sociedade como um todo. O exercício da política passou a se fazer a partir da divisão dos poderes entre legislativo, exercido pela Assembleia, executivo, exercido pelo rei, e judiciário, exercido por juízes eleitos dentro da Assembleia. Do lado direito, os chamados girondinos, que eram moderados. Do lado esquerdo, os jacobinos, que queriam a implantação da República, liderados por Robespierre.
Mesmo com a Constituição aprovada, revoltas continuaram agitando a França. A França declarou guerra à Áustria e à Prússia, temendo a volta dos nobres. O rei teve seu poder suspenso e novas eleições para a Assembleia foram convocadas em 1792. Os vitoriosos inauguram o período político conhecido como Convenção. Os jacobinos assumiram o poder e decapitaram o rei Luís XVII em 1793. Suspeitos de traição foram mortos na guilhotina, como Danton. Medidas amplas como educação para todos e voto para todos os homens, independente de renda, foram projetos defendidos pelos jacobinos. No entanto, em 1794, os girondinos derrotaram Robespierre. Assim, em 1795, iniciou-se o Diretório, restaurando muitos dos privilégios que haviam sido derrubados. Durante o Diretório, Napoleão Bonaparte, um general popular que havia lutado na Revolução, deu um golpe de Estado em 1799 e tornou-se imperador. Esse golpe teve o apoio do exército e da burguesia e foi uma forma de deter tanto as intenções mais radicais dos populares quanto os desejos da nobreza e do clero de manterem seus privilégios. Com Napoleão inaugurou-se, então, um outro período da história da França, em que as ideias e conquistas da Revolução Francesa foram usadas para fortalecer o poder desse imperador. Assim, Napoleão, além de pretender controlar a França, quis conquistar o mundo, sob o pretexto de levar as conquistas da Revolução a outros países. O império somente se sustentou por causa da burguesia que lucrava com a venda de seus produtos para países agrários submetidos por Napoleão. A decretação do bloqueio continental acabou por prejudicar mais os países da Europa continental do que a Inglaterra. A Inglaterra, para resolver o problema, comercializou com as colônias. Porém, os países da Europa continental acabaram entrando em crise e as terras eram muito caras. Então a burguesia para de apoiar Napoleão e o império entra em crise. Os estados absolutistas, temerosos em perderem seus direitos feudais e as ideias burguesas espalharem em seu território, combateram Napoleão até conseguir derrubá-lo. Com a queda de Napoleão, foi criada a Santa Aliança que tentava impor o absolutismo aos países renegados. Depois de acabar o Império de Napoleão na França, houve uma revolução em 1830, que fez com que Luís XVIII assumisse o governo da França. Como rei, ele defendia a burguesia, classe economicamente dominante, e os ideais da burguesia, uma política de governo constitucional, ou seja, com um conjunto de leis